Bem-vindos a Mindália Televisão, o meu nome é Vera Cristina e temos como convidado para esta entrevista o Dr. Pedro Choi, que é doutorado em Medicina Tradicional Chinesa, e vamos falar um pouco sobre o tema da medicina convencional versus medicina tradicional chinesa. Antes de mais, Dr. Pedro, muito obrigada por aceitar este convite de Mindália Televisão e falar com todos nós. Gostaríamos então de saber e explicar às pessoas que nos seguem, se a medicina convencional é assim tão eficaz, porque é que nós recorremos ou deveríamos ou poderíamos recorrer à medicina tradicional chinesa? Bom, a razão é que, felizmente para o paciente, a medicina chinesa tem eficácia diferente da medicina convencional e é eficaz em áreas em que a medicina convencional não é. O vice-versa também é uma realidade. Ou seja, às vezes também dou comigo a enviar o doente ao médico convencional, justamente porque, e às vezes contra a vontade do doente, justamente porque às vezes as pessoas são fundamentalistas em relação a uma causa. Eu acho que nós não devemos ser fundamentalistas de causa nenhuma, nem da medicina convencional, nem da medicina chinesa ou das outras terapêuticas não convencionais. Devemos aceitar aquilo que há de melhor em cada área. A medicina convencional tem muito para oferecer ao paciente, mas tem muitas lacunas que têm a ver com a forma como ela evoluiu. É uma medicina que evoluiu do global para o particular, ou seja, a medicina convencional vê para dentro, ou seja, vai ao detalhe para descobrir. E este ir ao detalhe para descobrir é muito bom porque dá um grau de precisão elevada, mas tem um malefício que é a perda da noção do global. E com essa perda de noção do global, há o risco de às vezes passar ao lado da verdadeira causa da doença do paciente. Ou seja, como as pessoas tornam-se tão especializadas que perdem a noção do global e a da altura não conseguem ver o detalhe e às vezes erram no diagnóstico e até podiam ter mais eficácia ainda em medicina convencional. E já para não falar do facto que as duas medicinas são eficazes em áreas diferentes. Por exemplo, a medicina convencional é claramente mais eficaz em doença aguda, infecções, o que há a fazer é tomar um antibiótico, não há muita coisa a pensar. Se uma pessoa tem uma infecção bacteriana, há que tomar um antibiótico. Mas a medicina chinesa é muito mais eficaz em doença crónica. E eu volto a falar de infecções intencionalmente, infecções de repetição. Imaginamos um paciente que faz sistematicamente, uma vez por mês ou mais, uma infecção urinária ou da garganta, que são as duas mais frequentes de acontecerem a esse tipo de ritmo. A esse nível, bom, pelo visto já não adianta dar-lhe antibiótico, mas quando está com a infecção tem que o tomar também, porque senão pode morrer da infecção. Contudo, a medicina chinesa pode modificar o organismo desse indivíduo no sentido de que ele venha a ter saúde e deixe de ter infecções. A primeira coisa que parece relativamente evidente é que essa pessoa tem infecções porque tem um erro das defesas. As defesas não podem estar certas, porque elas nasceram para o impedir de ter infecções. Então, entre outras coisas, é necessário equilibrar as defesas desse paciente, mas é necessário fazer um diagnóstico individual. A medicina chinesa avalia as pessoas e tenta avaliar o estado de energia daquele indivíduo no seu global e depois das diferentes partes daquele indivíduo, a começar pelos órgãos. Eles estão sempre todos relacionados uns com os outros. Por exemplo, uma substância que tem um papel importantíssimo nas defesas é o cortisol, que tem também um papel muito importante nas emoções. E nós vemos muito frequentemente as pessoas que ficam deprimidas e com emoções débeis, facilmente fazem infecções também a seguir, porque não fabricam estas substâncias bioquímicas da forma suficiente. A medicina chinesa considera que as defesas dependem da energia do rim, e para nós suprarrenal é também rim. Ou seja, sempre uma pessoa tem um erro de defesa, seja porque faz alergias, asmas, doenças autoimunes como o reumatismo, o lúpus e outras parecidas, achamos que essas pessoas que têm ou que fazem infecções da repetição, que têm erros das defesas e que isso passa por uma diminuição da energia do rim. Se nós aumentarmos essa energia do rim, as pessoas melhoram. Há uma coisa muito engraçada, é que os europeus e as pessoas de mais idade têm alguma noção desse sentido. A minha avó portuguesa, porque eu sou meio chinês, meio português, portanto só tinha uma avó portuguesa, a minha avó portuguesa dizia-me para não andar descalço e não virar as costas ao vento porque ficava com dores de garganta.
Acontece que isso não tem nenhuma lógica em critérios de medicina ocidental, mas tem toda a lógica em critérios de medicina chinesa. É porque apanhar vento nas costas fragiliza o rim. E o meridiano do rim começa na planta dos pés. Se nós apanharmos frio na planta dos pés, facilmente fazemos infecções. E se apanharmos vento nas costas, também. Ou seja, as nossas avózinhas, quando dizem ter cuidado com as gripes, etc., não te exponhas ao vento, não andes com os pés descalços no chão, elas tinham toda a razão. Uma das coisas que as pessoas, quem me tiver a ouvir, se tiverem infecções de repetição, pensam um pouquinho e vai ver que a maioria costuma ter os pés frios. E isso é um sinal de vazio da energia do rim. Não são todos, ou seja, é por isso que a gente vai fazer um diagnóstico individual e a seguir tratar. Portanto, porquê é que as pessoas recorrem à medicina chinesa? Bom recorrer à medicina chinesa porque a medicina convencional, que é uma grande mais-valia, não é suficiente. E não é suficiente porque não colmata todas as patologias e não consegue resolver totalmente todas as patologias. Consegue resolver muitas, é uma ajuda importante. E depois também se veio à medicina chinesa por um ideal. Há quem queira tratar-se de uma forma menos invasiva. Aliás, a Organização Mundial de Saúde anda a alertar para a Organização Mundial de Saúde é da saúde à escala planetária e particularmente a Organização da Saúde Convencional e anda a alertar para o facto de que os humanos, nós seres humanos, estamos a intoxicar o planeta, com os fármacos. Nós, a humanidade toma toneladas de fármacos por dia. Esses fármacos vão parar todos, invariavelmente, à água, porque ou são expelidos ou pela transpiração, ou pela respiração, ou pela urina, ou pelas fezes, e vão parar à água. Para não falar dos lixos maltratados, dos medicamentos que nós não tomamos e que foram parar ao caixote do lixo e que depois ficam à chuva e vão parar aos rios, o planeta está a ficar intoxicado e há um alerta da Organização Mundial de Saúde nesse sentido. E há pessoas que têm uma filosofia também de querer, na medida do possível, tratar-se de forma natural, sem drogas. E a medicina chinesa tem isso para oferecer, ou seja, pode oferecer, eu posso sempre prometer ao meu doente que não lhe faço mal, com as agulhas e com as plantas que eu lhe receito. A medicina chinesa é fundamentalmente a acupuntura e a fitoterapia chinesa, ou seja, um tratamento com medicamentos à base de ervas chinesas, com conhecimento que já tem milhares de anos acumulado, ou seja, já sabemos muito bem o que fazem aquelas ervas e o que não fazem. E por isso podemos assegurar, quando prescrevemos, que elas não têm riscos. Aquelas que cada um prescreve, claro que há ervas que têm riscos, não vamos... foram também inventadas com venenos para matar. Muito utilizadas em tempos antigos. Portanto, as ervas também podem ser venenosas, mas é evidente que seria desinteligente para mim receitar ervas venenosas se tiver acesso a receitar algumas que sejam totalmente inofensivas e que resolvam o mesmo problema. E é isso que nós fazemos em medicina chinesa. Na prática, tratamos pessoas dos mais diversos problemas de saúde, tentando perceber qual é a causa e qual é a causa em critérios de medicina chinesa, que seguramente será diferente da causa de medicina convencional. Por exemplo, como eu referi há pouco, uma pessoa faz infecções de repetição, não tem que ser sempre assim, mas maioritariamente terá um erro das defesas, erro por déficit, maioritariamente causado por uma diminuição da energia do rim em critérios de medicina chinesa. O que cá mais próximo disso em medicina ocidental seria dizer que a sua suprarrenal teria alguma desregulação. E é engraçado que, recentemente, comecei a assistir a médicos, particularmente psiquiatras, que pedem análises de sangue para verificar o estado da suprarrenal do paciente. É uma coisa que vai 100% de acordo com o pensamento da medicina chinesa, mas para a medicina ocidental é novo e moderno. Aliás, ainda é bastante contestado por outros psiquiatras também. Perfeito, Dr. Pedro. E qual é a fonte que tem a medicina tradicional chinesa, ou quais são as fontes? Bom, a medicina chinesa baseia-se no pensamento chinês. O pensamento chinês diverge do ocidental. Aliás, provavelmente até do próprio hemisfério com que nós pensamos. O pensamento chinês é um pouco mais artístico e comparativo e metafórico. Enquanto o Ocidente entendeu o mundo desmontando, ou seja, desmontando o relógio para perceber cada pecinha, a medicina chinesa tentou perceber o denominador comum das coisas. Ou seja, tentou perceber que tudo se repete, as coisas são semelhantes, ou seja, o dia dá lugar à noite, a luz dá lugar o frio dá lugar ao calor e vice-versa. É um ciclo contínuo de mutação e transmutação. Desse ciclo contínuo,
de mutação e transformação que nós encontramos na relação dia-noite, a que os chineses chamam Yang ao dia e Yin à noite, mas encontramos também depois fases de transição, o pôr do sol, o nascer do sol, ou se formos para as estações do ano, primavera, outono, verão, inverno, são 4 estações do ano, e depois qualquer coisa que faz mudar e passar de uma para a outra. E daí nasceram 2 leis muito importantes do pensamento chinês, que é a lei do Yin e do Yang, e a lei dos 5 movimentos. E é uma metáfora, madeira, fogo, terra, metal e água, que são os 5 movimentos, é uma metáfora que simboliza os 5 estados da energia, ou seja, fogo simboliza o momento em que a energia está no seu apogeu máximo, como o verão ou o meio-dia, e água simboliza a estação do ano do inverno, ou seja, simboliza o frio, a escuridão, menos energia. São metáforas. A madeira simboliza a primavera, ou seja, e o que é a primavera? É a fase em que a energia cresce, em que há mais calor, há mais luz, e essas coisas repetem-se todas dentro do nosso organismo em diversas maneiras. A medicina chinesa, na prática, consegue corrigir o comportamento de um organismo, modificando o estado da energia em cada um dos órgãos. E acontece que cada um desses órgãos, os órgãos humanos e de qualquer animal, têm o mesmo tipo de energia das estações do ano, porque tudo se repete. Reparem na semelhança entre um sistema planetário, o Sol e os seus planetas à volta, e um átomo e os elétrons à volta. É extremamente parecido, é muito semelhante. Na prática é a repetição do micro no macro. E foi essa percepção que os chineses tiveram. Tentaram, em vez de perceber o mundo desmontando, tentaram perceber os ciclos, a repetição, e a partir daí entender as leis do universo. Através do entendimento dessas leis do universo, conseguiram transpor para o indivíduo, para o homem, para o animal, para o todo, e criar um sistema de saúde altamente eficaz, que é a medicina tradicional chinesa, e que pode ser eficaz em qualquer problema de saúde. E então como poderia estabelecer assim, não é uma comparação, se calhar a palavra mais apropriada será a complementariedade que existe entre ambas as medicinas e que nem sempre existe esta consciência, principalmente da medicina convencional, que muitas vezes sente como não é atentado, não será a palavra, mas deixo para si. Sim, eu penso que a medicina dita convencional não é contra a medicina chinesa. Há alguns lobbies de poder, porque é preciso perceber que nós estamos a falar de 2 coisas, não é só de saúde que estamos a falar. Estamos a falar também de economia e política. E há aqui questões de natureza económica e política que têm uma importância muito grande. A saúde é um dos negócios maiores do mundo. Sobretudo se pensarmos na indústria farmacêutica, tanto quanto me lembro, é a segunda indústria mais rica à escala planetária, a seguir às armas. Portanto, trata-se de uma indústria altamente poderosa. É natural que se defendam. Evidentemente, se crescer imenso as medicinas naturais, se crescer imenso a acupuntura, a homeopatia, a naturopatia, a fitoterapia, este tipo de práticas, que de certa forma vêm substituir a toma de fármacos, vai reduzir imenso a quantidade de fármacos consumidos. É natural que eles se defendam e que tentem criar desarmonia no setor que eles consideram concorrente e, sobretudo, concorrente em grande crescimento, em grande ascensão. Eu estou a exercer em Portugal há 31 anos, quando cheguei cá as pessoas nem sabiam o que era a acupuntura. Hoje há lei de medicina chinesa em Portugal, lei da acupuntura em Portugal, reconhecida como profissão de saúde e ensino superior. Não há ninguém na rua que não saiba o que é a acupuntura ou o que é a medicina chinesa e as pessoas recorrem. Ou seja, este crescimento é extremamente perigoso para a indústria farmacêutica. É necessário, é natural que eles se defendam. Se calhar se eu estivesse na pele deles também me defendia. Uma das formas de defesa passa pela difamação. Também por dizer mal, dizer que faz mal, inventar. Hoje em dia, eu quando comecei a ser a acupuntura, este paralelismo é interessante, porque eu comecei por estudar medicina convencional e depois comecei a ser a acupuntura e sou abordado pelos meus colegas de faculdade, que falam comigo acerca disso e que me diziam que não acreditavam naquilo de todo, que aquilo não servia para nada, etc. E tal. E agora vêm-me dizer o contrário, vêm dizer que acreditam na acupuntura, mas não acreditam na fitoterapia, nas ervas.
Ora bem, é natural o que está a acontecer e neste momento há muitos médicos que por desinformação dizem aos pacientes para não tomarem ervas, porque as ervas interferem supostamente com os medicamentos. Há uma ou outra erva que interfere com os medicamentos. É que se fosse assim, tinham que dizer às pessoas também para não comer ervas. Percebe o que eu estou a querer dizer? Não podiam comer alfaces, couves, qualquer coisa. O risco das nossas plantas fazerem mal é o mesmo risco das plantas que as pessoas comem fazerem mal. Na China, este tipo de medicação era dada na antiguidade e agora, ainda em muitos sítios também, dentro da alimentação. Ou seja, é posto na sopa, coze-se e depois come-se. Em Portugal seria impossível fazê-lo, no Ocidente, porque o sabor e o cheiro é muito intenso. E os europeus não conseguem suportar aquele tipo de sabores e cheiros. E a maioria dos chineses atualmente também já não, de forma que põe essas coisas em cápsulas e gotas. Mas a intenção era fazer o paralelismo. Na prática, são plantas mais ativas do que aquelas que nós comemos na nossa sopa, mas são plantas e não são muito piores do que as outras. Acontece é que há uma necessidade de defesa da indústria farmacêutica e uma delas passa por fazer investigação sobre ervas e cada vez que se encontra qualquer coisa de errado numa erva, do género tem mercúrio, arranja-se forma de fazer proibir. Faz-se muito medo à classe política, isto tem mercúrio, mas esquecem-se de dizer que o arroz que a gente come em casa tem mais mercúrio do que está naquela planta. E que o arroz a gente come 1 quilo e aquela planta a gente toma uns miligramas por dia. Ou seja, é um conceito descabido nesse sentido. Mas pronto, cada um defende-se como pode. Em relação à medicina chinesa, ela veio para a Europa para ficar. É incontrolável. Tem a ver com a eficácia. As pessoas, se hoje eu tenho 20 clínicas e uma equipa com à volta de 400 pessoas a trabalhar comigo, é porque há o passa-palavra e funciona. Ou seja, as pessoas vêm, sobretudo, porque há alguém que eles conhecem veio e teve sucesso. Do género, e mais engraçado ainda, são os mais... eu também recebo pessoas que não acreditam na acupuntura. Vem a mãe da família e dos amigos. Alguns médicos, e lembro-me de um que foi extremamente importante para mim, era professor da Faculdade de Medicina, não vou dizer o nome intencionalmente, e não acreditava. Sofri de enxaquecas desde sempre, desde os 14 ou 15 anos de idade. Já estava na casa dos quase 60 quando eu o consultei, e disse-me logo, olha, não acredito nada nisto, venho porque a minha mulher me obriga, é só para ela ficar de consciência tranquila. Posso dizer, ele foi o maior divulgador do método, porque curou as enxaquecas. E daí para a frente, cada vez que vê alguém com enxaquecas, sente-se na obrigação moral de dizer, vai ao Pedro Choi que eu fui lá e curei-me. E porquê? Porque era cético antes. Os céticos a seguir, sobretudo os céticos que curam, a seguir ficam grandes defensores da causa, independentemente de quais são as origens deles, porque tem a ver com de certa forma, sentem-se envergonhados de não terem acreditado. Mas eu respondi a esse professor, sou professor, não se preocupe, isto é como quando tem uma infecção. Se tem uma infecção por uma bactéria, toma um antibiótico certo e isso passa. Se nós fizermos o tratamento certo, também deve passar. É indiferente que acredite ou que não acredite, vai ter exatamente o mesmo resultado. Portanto, se está preocupado de não acreditar o prejudico, fique descansado. Dr. Pedro Choi, da minha parte, da parte da equipa de Mindal, agradecemos estes conhecimentos tão importantes e valiosos que partilhou com todos nós. Eu é que agradeço. Muito obrigado. A todos vocês que nos seguem em Mindal Televisão, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, coloquem gosto no símbolo correspondente e não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Da minha parte, até já.